Olá, pessoal, tudo bem? Hoje é dia 24 de fevereiro de 2022, são exatamente 20 horas e 16 minutos, horário de Brasília. Estou falando aqui da minha residência em São Caetano do Sul. E como vocês sabem, estou preparando um documentário para a gente registrar um pouco da movimentação, da manutenção aqui no Brasil, né, nas diversas décadas, desde a década de 70, 80, 90. Estamos aí em 2022. E para isso nós estamos convidando vários protagonistas que fizeram e ainda fazem parte desse movimento. E aqui eu tenho o prazer de receber hoje aqui, na nossa gravação, o meu amigo, o professor Baroni. Tudo bem, Baroni? Graças a Deus, é um prazer, é um gosto muito grande estar aqui contigo. Fazemos parte aí do grupo dos dinossauros, né, da manutenção, Isso. os pré-históricos. Né? Opa, muito orgulho, né, Baroni? Você é o Araldossauro Rex, né? E eu sou o Baronidáctilo. Baroni, você não sabe, né? Mas quando eu te conheci, eu ainda era da SEMAN, Central de Manutenção de Camaçari, lá da Bahia, e eu participei de um evento que foi coordenado pela SETA, do Sérgio Almeida, e o SETA te convidou para uma palestra, juntamente de um evento comigo, né? E eu passei um bom tempo achando que eram duas pessoas, né? Que se tratavam. E eu acho, viu, Baroni, que muita gente ainda do Brasil inteiro que conhece os trabalhos seus ainda pensa que são duas pessoas distintas ou são gêmeos, porque o seu nome é bem peculiar. Fala para a gente aí, nós temos até meia-noite de hoje para você falar o seu nome completo. Bom, amiguinho, você tocou num ponto complicado, sabe? O meu nome acadêmico é Tarcísio d'Aquino Baroni. Nome de guerra, nome de pista, né? Militar é Baroni. Mas de certidão de nascimento é Tarcísio Armando d'Aquino e Baroni Santos. Esse é o problema, esse E aí, conjunção aditiva. Exatamente. Por causa desse E, eu não consegui receber. Como é que fala quando você faz uma prestação de conta de viagem? Não pode colocar duas pessoas na mesma prestação. Já recebi 2 passagens de avião de cliente. Não, é. Agora, engraçado é que o nome não é difícil. O nome Sim. é cansativo. Então, 2 secretárias conversando sobre uma ata e aquela que estava para fazer a ata, né, perguntou meu nome para minha secretária. Ela falou, Tarcísio Armando d'Aquino e Baroni Santos. Ótimo, muito obrigado. Aí chegou a ata. E aí eu ganhei mais um nome, né, que eu tenho vários, que é... tem um detalhe. D' Aquino. Sim, Certo? d'Aquino, é. Então veio um engenheiro D' Aquino. Eu falei, caramba, apóstrofo? Veio isso. Mas é isso. Então, Legal, viu, Barão? É bom o pessoal saber disso aí, né? Para não ficar surpreso. E o pessoal que te contratar não mandar 2 passagens para você, né? Não, manda. Isso Pode é bom, mandar. né? Você Pode aproveita e mandar. leva a sua esposa, né, Barão? Eu levo a patroa, não tem problema. Barone, a gente não podia deixar de fora, né, desse time aí que eu estou convidando para fazer esse relato, falando sobre o movimento da manutenção no Brasil, não somente da própria pessoa, mas as instituições, os momentos que a gente considera relevantes desse movimento aí ao longo dessas 5 décadas, literaturas, né? E colegas nossos que durante todo esse tempo estiveram conosco, alguns foram professores nossos, depois se transformaram em colegas, alguns que também são nossos alunos e que hoje também são nossos colegas, e assim vai, não é? Porque eu, particularmente, eu atravessei 4 décadas, mas teve aí o Lorival Tavares, Augusto Tavares, né, que tem 5 décadas de trabalho, o Luiz de Carvalho, nosso amigo aí ex-diretor da Mercedes-Benz, mas nós, de maneira geral, temos 4 décadas aí, na média, acompanhando e fazendo parte desse movimento da manutenção do Brasil. Eu queria saber de você, para quem ainda não te conhece,
Como é que foi a sua entrada nesse mundo, nesse movimento da manutenção? Amiguinho, eu não esperava. Esse pedaço da história é um pedaço negro da minha história. É um pedaço negro da minha história. E eu vou explicar por que negro. Vou aproveitar e fazer pela milionésima vez um pedido de desculpas aos colegas que eu chamo de guerreiros da manutenção. O fato é o seguinte: a minha mãe teve um parto muito difícil, porque eu nasci com chave de fenda e alicate na outra mão. Quando eu tinha 8 anos, eu construí o meu primeiro rádio galena. Quando eu tinha 9, eu construí um transmissor na frequência exata da estação que a vizinha ouvia a novela, para encher o saco dela. Com 10 anos, eu quase queimei o transformador na rua. Mas o tempo foi passando e eu estava lá com meus 11 anos, mais ou menos, quando eu, sentado com meus pais, eu tive o prazer de ver... Posso passar uma fotozinha aqui, amiguinho? Opa, vamos lá. Então, olha só. Eu tinha lá meus 11, 12 anos, quando esse camarada, Neil Armstrong, pousou na Lua. Ele não foi exatamente minha inspiração, mas ele deu um empurrão muito forte. Meus pais, né? Eu sou filho de nerd, né? Primeiro o professor Baroni, a professora Araci, o Ceci, como era chamada, papai pesquisador também de várias áreas. E, bem, era natural que eu fosse um nerd também. Inspiração não foi necessariamente ele, não foi o Armstrong. O Armstrong apenas marcou muito. Bem, fui para projeto, né, depois de formado, tal, aquelas... Isso foi em que ano, Baroni? Você se formou em que ano? Eu me formei em 80. Aliás, 79. 79. 79 foi o ano que eu entrei na faculdade de Engenharia Mecânica. Ótimo, grande ano. Mas, então, inspiração, eu tinha o meu pai mesmo, minha mãe, e um vizinho, que eu chamava de tio Fernandes, um engenheiro espanhol, aposentado. E quando eu falei que eu tinha montado rádio, essas coisas todas, tal, o meu pai, embora a área deles fosse outra, curioso como eu. E eu peguei alguns livros técnicos em espanhol do meu pai. Livros em eletrônica, tenho guardado até hoje. E eu fui perguntar para o tio Fernandes. Sim. Ele me explicou alguma coisa e falou assim: amanhã você vem à minha casa com um caderno e lápis e borracha. Eu fui com o livro, né? Enseñanza de la Radio. 5 volumes dessa grossura. Rapaz, você pegava aquele treco do começo ao fim, você podia pegar diploma de engenheiro de broadcasting. Imagina. Impressionante. Muito bem. A aula que ele ia me dar não era de eletrônica nem de engenharia, era de espanhol. Bom, tudo bem, tá ótimo. Foi muito bom. Bem, me formei, fui para projeto, já trabalhei em projeto antes, eu comecei, na verdade, cedo, bem cedo, e já no projeto. E como estagiário, já era estagiário de projeto, eu tinha passado num concurso, um concurso dificílimo. Meu gerente me chamou e disse: você quer continuar aqui? Eu falei: lógico, né? Eu falei: então vai lá no RH, disse que fui eu que mandei. Feliz da vida, nem tinha terminado o 5º ano ainda, mas tinha fechado por média, né?
outubro, eu ia fazer prova só de sacanagem. Mas, bom, ele... Dali uma semana ele vira e fala assim, tenho más notícias. Você vai ter que prestar um concurso porque o diretor resolveu montar um programa e engenheiro novo não entra do jeito que eu queria. Oh, puxa vida. Vai lá e passa. Puxa. Vai lá e passa, porque eu tentei te contratar. Engenheiro Bruno Wiering, de ascendência alemã, de uma Sim. disciplina que eu já estava acostumado com essa disciplina, Sim. brilhante. Bom, o que aconteceu? Esse pedaço da minha vida foi muito importante. Porque, lógico, né? O Bruno mandou, eu fiz. Eu cumpri a tarefa. Eu entrei para um grupo de engenheiros. Este é o hardcore do grupo. A gente ainda se encontra. Ele deu o nome de Engenheiro Rodapé. Eu odiava esse nome. Eu falo, rodapé? Rodapé é onde nasce barata e tudo. Eu falei, não, rodapé é onde começa a casa. Eu falei, ó, coisa nenhuma, a gente começa a casa pelo alicerce. Mas hoje eu vejo que ele estava certo em tudo que ele pensou. A ideia dele era que essa rapaziada, dali 20 anos, 30 anos, visão de futuro, fosse dona toda da usina. Eu estou falando da Cosipa, Companhia Siderúrgica Paulista. Sim. Muito bem. Raça brava. Foi mais difícil que meu vestibular. Muito mais difícil. Aqui juntou a nata da engenharia da época. Rapaziada brava. E ainda hoje, essa rapaziada dá no couro. Para onde eu fui? Fui tomar conta desses brinquedos aqui. Altos Fornos. Altos Fornos. Opa! Eu tinha 21 anos quando quando assumi a supervisão da manutenção do Alto Forno número 1. Aí depois fui pegando outras coisas. Aqui foi uma forja de heróis malucos. Olha só, nessa foto aqui, eu estou dentro de um alto forno que a gente estava recuperando as placas de refrigeração. Isto aqui são placas de refrigeração que estavam descobertas. Sim. Eu estou dentro do alto forno, ele foi paralisado, arriamos a carga. Aqui eu descia de tempo em tempo para verificar como é que estava o trabalho e a rolha de proteção. Sim. Aqui eu tinha apenas 6.500 ppm de CO. Sim. Ficar sem essa máscara é morte. Aí tem o chamado ar mandado, né? Ar mandado. Exatamente. Máscara de ar mandado. Bom, quando eu estava na manutenção, 6 meses de manutenção, eu não tinha chegado ainda nesse posto, eu cheguei para um velho técnico, não era engenheiro, técnico, e disse, Wilson, eu quero lhe pedir desculpas. Por quê? Porque eu estava no projeto, fui forçado a entrar na manutenção e achei que eu só ia amassar barro. Eu quero lhe pedir desculpas porque eu estou conseguindo usar tudo que eu aprendi e mais um pouco. Sim. E ainda estou tendo que me virar. O Wilson virou para mim e disse assim, eu não vou te desculpar. Eu vou te agradecer, porque você levou apenas 6 meses para descobrir a importância da manutenção. Nós temos colegas, e você já viu, temos colegas que estão na manutenção há anos e ainda não descobriram o que você descobriu só em 6 meses. Isso faz 40 anos. Que bacana. Marcou demais. Bom, e me meti nisso, mas eu nunca consegui ficar longe
de pesquisa do meio acadêmico, projetos e etc. Né? Sim. Então, eu continuei trabalhando com pesquisa, ainda mesmo lá na manutenção, eu cheguei a construir o meu próprio analisador de vibrações, eu me meti, então, na preditiva. Ali eu pude colocar em prática o que meu pai me ensinava, que era o seguinte: quem não sabe fazer, não sabe mandar. Sim. E aí eu fiz algumas variações. Uma delas é: quem não sabe como funciona, não sabe consertar. Por causa disso, por causa disso, embora não fosse metalúrgico, mas naquela turma de rodapés temos colegas metalúrgicos, junto comigo no alto forno foram 4 metalúrgicos de primeira. Sim. Aprendi a operar alto forno, aprendi a fazer cálculo de fusão. Porque quem não sabe operar, não sabe consertar. Vai ser trocador de peça. Bom, cheguei a fabricar o meu próprio analisador de vibrações, usando um Z80, com 16 kilobytes de memória, ou seja, uma folha de Word tem mais do que isso, branco tem mais do que isso, mas continuei na luta, ouvindo bobagem do tipo: Baroni, o que adianta você me dizer que a máquina vai quebrar amanhã se eu não dou conta do que vai quebrar hoje? Você acredita que eu não tive resposta? Eu fiquei tão chocado que eu... Falei, pô, é lógico, né? Depois que ele virou as costas, é que eu saí do estado de choque e disse: é lógico que você não consegue consertar que está quebrando hoje, pô. Você está correndo atrás. Sim. Em vez de correr atrás do lucro, você corre atrás do prejuízo. Sim. Outro conceito que esse me acompanha até hoje. Tem muito aluno até que quando às vezes fala de mim, fala dessa minha observação, eu digo que as máquinas conversam conosco. Sim. E nós precisamos ouvi-las. Né? Então, sim, a minha especialidade, o que é? A minha especialidade, no final das contas, é conversar com as máquinas. Sim, perfeito. Os idiomas, vibrações, temperatura, pressão, corrente, partículas e desgaste, sabe? Isto sim, é a fala da máquina. Então, ruídos, né? Os ruídos também. Né? Eu leio e interpreto. Claro. Então, eu não sou apenas um tradutor. Sim. Tá? Traduzir, você tem o Google Tradutor. Sim. Aí sai aquele sim, texto besta. Você tem que traduzir sim, e interpretar. Claro, muito bem. Essa é minha profissão. E logo fui convidado para participar de várias coisas, inclusive a Brahman. Mas uma delas que eu entrei de corpo e alma foi o CENIPA. Opa! Da aeronáutica, não é? CENIPA é a aeronáutica. Sim, senhor. Bota a foto aí. Um momentinho só. Aê. Deixa eu tirar aqui. Esse é o nosso lema. O homem, o meio, a máquina. Você vê o fundo azul? Sim, fundo azul. É o meio. Uhum. As mãos é o homem. Sim. Tá. E a máquina é o avião aí. No meio. Sim. Qual o setor que eu atuava? Eu atuava no setor máquina. Sim. Fui investigador de acidente, né, durante muito tempo. Muito tempo. Fui instrutor, né? Aqui uma turma em 99, não foi minha primeira turma. Eu tenho poucas fotos, eu infelizmente tenho poucas fotos. Aqui uma turma de oficiais, né? Com pilotos, caçadores e tudo mais, que são gerentes. Um bom piloto é um gerente, tá? A gente ensina gerência para eles. E aqui a turma de baixo já é uma turma só de especialistas, tá? Aqui é o pessoal que aperta parafuso.
E vai por aí afora. Eu não mostro foto de acidente, tem aqui um pedaço de um flag recorder, eu nunca mostro foto de acidente, nem quando estava dando aula lá, eu não mostro. Então, mas foi muito bom, foi muito bacana, muito bom mesmo. Por causa desse trabalho, por estar metido na aeronáutica, né? Assim como outros colegas da aeronáutica, adivinha quem também acabou me adotando? O Esquadrão VF-1, o Esquadrão de Esclarecimento e Ataque, os Top Gun brasileiro. O avião só decolava quando eu mandava. Aqui o laboratório que nós montamos para monitoramento deles. E eu deixei, é natural que eu vou mostrar só foto que eu posso, né? Óbvio. Sim, claro, claro. Então eu estou mostrando o quê? Estou mostrando minha despedida. O nosso brinquedo, né? A minha despedida foi muito bacana, Em que ano aconteceu, Barão, sua despedida da aeronáutica lá? Fazem 3 anos. 3 anos. Aí você fala, mas como é que você tomou conta de um laboratório que você montou e ainda tinha isso? O meu pai sempre disse que, primeiro, o conhecimento não ocupa lugar. Segundo, que o trabalho é conversa mole, tá? Então, vai trabalhar e não enche o saco. Eu não dormia, só isso. Sim. Não é fácil, porque além de você estar à frente da sua empresa original, depois da outra empresa, que você daqui a pouco vai falar sobre ela, você ainda fazia um trabalho junto à Abraman, cursos de pós-graduação, né, que você, sim, inclusive, participa junto comigo de cursos de pós-graduação. Exatamente. Então, realmente é de tirar o chapéu, mas você tem toda a razão, né? Claro que a gente está falando, brincando aqui, que não dorme, mas uma coisa é você dormir de maneira cômoda, outra coisa é você administrar seu tempo, dar tempo para o sono adequadamente, administrar a sua noite de sono, sabendo que você tem objetivos, tem metas, tem rotinas, né? Desafios para cumprir, né? Sim, sim. E você tem cara, Barone, que mesmo com as coisas assim de ordem pessoal, que você tem muita coisa de ordem pessoal, nós vamos falar depois rapidamente sobre isso, para o pessoal também conhecer o lado pessoal do Barone. Quem não te conhece, né? Quem conhece já sabe aí que você anda enchendo o saco da gente, até causando inveja para a gente com seus passeios, mas faz parte aí, né? Mas vamos lá. Então você tem todas essas atribuições, mas você tem cara de que quando você acorda, sempre você tem desafios e metas a cumprir, né? Sim, sim, sim. Agora menos, óbvio. Agora estou mais tranquilo. Mas vamos lá. Mas então você saiu há 4 anos da aeronáutica, se despediu da sua turma lá. Né? Mas é um paralelo, né? É um paralelo. Eu não tenho aquilo, eu saí daqui, fiz aquilo, saí daqui. Não, é tudo junto, né? É tudo junto. Sim. Então, falando em tudo junto, você falou em Abraman, eu achei esta foto histórica, tá com uma dedicatória nas costas dela, da turma do 10º GEMAN. O 10º GEMAN. GEMAN de São Paulo, né, Barone? GEMAN de São Paulo, exatamente. Olha a cara da molecada, lá no Instituto de Engenharia. Pô. Sim, aqui próximo do Ibirapuera, para quem não conhece São Paulo. Exatamente, né? Exatamente. Então, a Abraman, Mas nós vamos falar daqui a pouco sobre a Abraman, tá? O que você perguntou quando eu entrei na manutenção... Mas eu só comentei aí porque você, como teve que administrar seu tempo, eu só lembrei, para quem não te conhece, que fora seus afazeres diretos, você tem essas outras atividades profissionais junto à Abraman e também junto a instituições que promovem cursos de pós-graduação. A Abraman, ela não promove cursos de pós-graduação, mas promove cursos de pequena duração, mas através de universidades, inclusive com apoio da Abraman. A gente tem os cursos de pós-graduação, aqui em São Paulo, também existe na região do Rio de Janeiro e assim por diante. Mas a gente vai ter um espaço reservado para você falar sobre a Abraman.
Eu queria só que você concluísse essa apresentação inicial, quando você fala sobre sua entrada na manutenção, falando rapidamente, evidentemente você não tem mais a propriedade da Tribolab, não é? Mas eu acho que as pessoas que conhecem o Baroni há muito tempo têm sempre como referência a Tribolab, ao qual você foi proprietário, trabalhou muitos anos. Eu queria só que você discorresse rapidamente, em termos de tempo, quando é que aconteceu essa fundação, né, a qual você ficou como proprietário um bom tempo. Eu gostaria somente para você encerrar essa questão da sua entrada na manutenção com essa pequena história da Tribolab, até onde você pode, evidentemente, falar. Perfeitamente. Eu fui convidado para trazer para o Brasil uma técnica de monitoramento. E essa técnica tem o nome de ferrografia. O curioso é que eu, mais do que fazer isso, eu acabei me metendo no grupo de desenvolvimento, né? Isso foi na final da década de 80. E esse grupo eu tive aí a honra de ter comigo Guilherme Faria Gomes, um amigo de todas as horas, saudoso, e Dan Anderson. Nós integramos o grupo de desenvolvimento da ferrografia. Eu continuei na pesquisa, né, desenvolvendo instrumentos e etc. E na década de 90, né, eu acabei criando a Tribolab, um laboratório de análise ferrográfica, tribologia e etc. E o nome Tribolab me veio num sonho. Eu acordei no meio da noite, tribo, de tribologia, lab, de laboratório. Eu mantive, então, o laboratório, foi crescendo. Nós executamos trabalhos até para fora do país. Me lembro de colega telefonar da Tailândia, perguntando se ele podia partir uma turbina. Vou falar dele depois. Profissional de primeira, bom pra caramba. E ele lá na Tailândia, né, telefone comigo, tal, e eu dizia, amigo, faça isso, faça aquilo. Pega o laboratório da universidade aí, faça isso, faça aquilo. Então, ajudei plataforma submarina a viajar, atravessar o oceano, montei laboratórios fora do Brasil, ajudei a montar laboratórios fora do Brasil, na Europa, no Chile, nos Estados Unidos mesmo. Quem sabe esse sistema daí não deu origem à realidade virtual aumentada, né? Bom, olha, eu digo que eu sou também garoto de programa. Então, fiz softwares de reconhecimento de partículas, para contar partículas e etc. E, no final das contas, a ALS, um grupo internacional, com laboratórios de todas as especialidades. Olha, eu nem sei todos que eles têm, sabe? Mas Sim. Tem a de tribologia, tem farmacêutica, alimentos, geologia, faz sondagem em estudo de amostras, né? E águas profundas. Um diabo. Eles fazem... Sim. É impressionante. Sim. E com uma filosofia, valores muito parecidos com os meus. Eu já havia sido sondado por outras empresas estrangeiras também, mas com o ALS eu me identifiquei em termos de valores e tudo mais. Tanto que eu vendi primeiro uma parte, fiquei na ALS durante um período, aliás, por 5 anos, como diretor técnico da América Latina e também responsável ali pelo Conselho Técnico Mundial de Tribologia no grupo da ALS, mas já preparando a passagem do bastão, né? E
finalzinho do ano passado, eu passei o bastão, foi também uma despedida muito bonita mesmo. O pessoal me chamava de Dr. Spock, né? Então, é por isso que a despedida foi com vida longa e próspera. Sim. E tá com 2 malucos aí tomando conta, né? Luiz Milani, Carlos Henrique, que são jovens comparados conosco. Claro. Mas não são nenhum moleque. Sim. Tem uma garra muito grande. E a nós equipe... já fomos isso um dia, não é, Barone? Amiguinho, se você quiser, eu posso cantar o que eu sou agora. Forever young, I wanna be forever young. Então, eu sei que você é um cantor de ópera muito cogitado aqui pelos nossos colegas, né? De vez em quando você toma aí 2 caipirinhas e canta uma ópera de graça pra gente. Se eu tomar caipirinha, não sai. Então eu tomo esse chá sempre aí, né? Olha, você cantando ópera e o nosso amigo Denis Bortellari cantando com aquele vozeirão que ele tem, não conseguem deixar de ganhar dinheiro, mesmo que abandonem a manutenção, viu? Muito bem, então hoje é a sua profissão, além de piloto, você continua sendo piloto, né? Exatamente. Tá bom. Agora, entrando um pouco mais no movimento da manutenção, saindo um pouco aí do Barone e colocando o Barone como espectador do movimento da manutenção e, em algum momento, entrando como protagonista também do movimento Inteiros de Brasil, quais foram os fatos mais marcantes, Barone, que você viu aí desde a sua formação em 79 até, particularmente, 2021, quando você estava militando ainda na área de manutenção? Quais foram os fatos mais marcantes que você vivenciou nessa época? Olha, eu poderia citar as épocas em que a manutenção começou a deixar de ser tão experimental, tá? Vou colocar dessa forma. Então, eu acho que foi justamente o momento, logo depois que eu percebi que podia conversar com as máquinas, né? Eu diria que foram as épocas que entraram as técnicas preditivas, entrou a estatística, a confiabilidade. Mais uma coisa interessante foi a criação de grandes empresas de manutenção, né, que você, por exemplo, foi da CEMEC, né? Não é isso? Seman, em Camaçari. Então, exatamente. Então, isto foi uma época muito importante, porque a manutenção, ela começou já tinha, né, profissionais muito bons, mas começou a botar um pouco mais de ordem na casa. Tá certo? E a mais marcante nessa ideia toda é a própria Brahman, claro, né? Quando ela foi criada, né? Afinal de contas, reunir tantos profissionais com conhecimento e, mais ainda, dispostos a dividir conhecimento. Claro. Né? Dispostos a formar parcerias, fazer negócios e tudo mais. A Brahman propiciou esse tipo de coisa. Uma filosofia realmente aí de ganha-ganha, né? Certo. Então, acho que foi muito já seguindo nessa sequência, você falou aí de instituições como foi a Seman, Comal, outras empresas, algumas de assistência técnica vinculadas a fabricantes de equipamento, né? É o caso da ABB, da Siemens, que tem toda a parte de assistência técnica, que não deixa de ser, de qualquer maneira, uma atividade também de manutenção. Sem dúvida. Grandes corporações, você falou aí da Cosipa, né? Trabalhou na Cosipa, sempre foi empreendedora na área de manutenção, junto com Petrobras, Eletrobras. Os profissionais que você acha, Barone, que também ajudaram nessa disseminação
da gestão da manutenção, para tratar a manutenção realmente como uma ciência e não como uma atividade, vamos dizer assim, intuitiva, aleatória aqui no Brasil. A gente sabe muito bem que manutenção não é isto, mas essa formação dessa cultura para que a manutenção fosse valorizada, principalmente pelos diretores industriais das empresas, que nem sempre têm a origem no equipamento. Quais os profissionais que você acha que fizeram esse movimento da manutenção cada vez mais se valorizar durante essas 4 décadas, desde 80 que você se formou até agora, 2022? Bom, você citou Lorival, né? Lorival Augusto de Tavares, né? Pois é. Você citou Luiz Tavares e tal. Decanos, né? Nós temos ainda militando profissionais que, se eu for enumerar, vai dar confusão. Vai dar confusão. Então eu vou fazer o seguinte. Primeiro eu vou falar de quem? De Haroldo, porque está na minha frente. Por favor. Opa. Vou falar mais de quem? Eu vou falar de Zen. Sim, tá, Milton Augusto Zen, nosso amigo. E foi meu aluno. Opa! Foi meu aluno. Sabe aonde foi meu aluno? Nos Sim. primeiros cursos GEMAN, quando ainda eram lá na FAAP. Me lembro bem, me lembro. E ele sempre foi brilhante, né? Sim. Hoje o Zen está coordenando aí o CEAGRAN, né? Nós participamos, né, Baroni? Que nós participamos. O Centro CEAGRAN, só para quem não sabe, é o Centro de Estudos Avançados de Gestão de Riscos Ativos e Manutenção. Né? Para o pessoal que não sabe. Um grupo composto aí de 40 voluntários, onde nós dois somos parte desse voluntariado. E o Milton Zen faz com muita maestria essa coordenação, onde a gente estuda aí, principalmente, mudanças de grades curriculares, levando a questão da indústria 4.0 para a área nossa de manutenção e o contrário também, não é? Até onde a gente pode ajudar na implementação da indústria 4.0 nas empresas, levando esse conhecimento, principalmente através do meio acadêmico. Mas pode falar, além do Milton Zen. Perfeito. Então, mas aí eu vou citar quem? Vou citar Verri, por exemplo, que acaba de assumir a responsabilidade pela regional São Paulo e Mato Grosso, né? Isso. Vou citar essas pessoas. Mas tem pessoas que já partiram também, não é, Baroni? Tem pessoas que já partiram, né? Nós tivemos colegas que deixaram saudades. Eu vou citar só 2. Sim. Vou citar só 2. O primeiro, eu já falei dele, que foi Guilherme Faria Gomes. Certo. E o segundo, Celso Brasil Horta. Opa! Esse daí realmente fantástico. Saudoso Celso Horta. Pois é. Acontece que... colega seu da COSIPA, né? Foi presidente, trabalhou na COSIPA, e se não me falha a memória, foi o terceiro presidente da Abraman. Exatamente. Depois da gestão do pessoal da Eletrobras, né? Primeiro teve Eletrobras e depois COSIPA. Exatamente isso. Exatamente isso. O Celso foi meu chefe. Ele só me metia em fria. Sim. Ele só me metia em fria. Tá. Caramba, uma das frias, que eu fiquei louco da vida com ele, foi que ele ficou doente. Porra, um homem daquele não pode ficar doente. Adivinha quem ele bota para ficar no lugar dele enquanto ele estava afastado? O moleque. Moleque, mas não tinha nem barba na cara, pô. Ele me botou lá para tomar conta da manutenção. Mas, bom, isso foi em que ano, Baroni? Isso aproximadamente. Porque a Abraman ela foi formada em 84. Sim. Então, não sei se nessa época ele já tinha passado a presidência da Abraman ou ainda não. Não tinha, não. Ele não era presidente da Abraman ainda quando ele fez isso comigo. Mas juntos nós entramos na Abraman, né? E o Celso, o Guilherme e eu, nós sempre filosofamos muito. Já teve gente que nos chamou de filósofos da manutenção. E numa dessas filosofadas, nós acabou saindo no meio ali
dos três, um conceito, nós sintetizamos, né, preocupados, inclusive, em motivar e tudo mais, nós sintetizamos um conceito que chegou a virar lema de empresas, né? Que basicamente é o seguinte, eu falei para você, quem não sabe fazer não sabe mandar, né? Quem não sabe como opera não sabe consertar, e a máquina conversa com a gente, né? Eu já tinha esses conceitos fortes, né? E aí, juntando mais conhecimento do Guilherme, do Celso e tudo mais, saiu mais uma coisa, que é o seguinte: o homem de manutenção verdadeiro não é aquele que fica trocando peça ou que fica consertando, né? Ele precisa melhorar, ele precisa aperfeiçoar, ele não pode ser um consertador de máquina só. Como eu disse, isso chegou a virar lema, né? Mas esses grandes... Bacana, muito, muito merecidamente. Lembrado, viu? Eu os coloco porque numa hora dessa eles devem estar rindo de mim, que estou lembrando deles. E qual era a principal característica do Celso Horta? Além de, evidentemente, ter essa visão filosófica que você acabou de falar, não é? Que apesar de ser filosófica, é pragmática, é isso que eu ia falar. É um filosófico pragmático. Sim, filosófico, ele é muito pragmático, sabe? Ele tinha o dom de conquistar quem estava com ele, né? Ele transmitia confiança, transmitia muita confiança, não tinha papa na língua e, como eu disse, adorava me meter em fria. Essa é a principal característica dele. Certo. E também entrar em fria, porque ele foi convidado, né, para ser presidente da Abraman. A Cosipa era a bola da vez, porque tinha uma sequência, uma sucessão já devidamente planejada. Isso. Petrobras, Eletrobras, Cosipa, e aí o Celso foi, vamos dizer assim, conduzido ao cargo, igual aquela questão quando a gente é convidado para ser presidente da CIPA, né? Não tem como a gente recusar, porque a gente é convidado na mesa da direção da empresa. E assim o Celso Horta foi e fez um belíssimo trabalho ali, quando a Abraman começou já a ter um protagonismo muito forte no Brasil e tendo que seguir a sequência de boas gestões anteriores, começando lá pelo Aldo Zucca, da Petrobras. Agora, eu não citei o Aldo Zucca porque eu ia falar dele, mas você citou, então vamos dizer, é o pai, né? Sim, foi o primeiro presidente. É o primeiro, é o pai da Abraman, vamos chamar assim. Isso. Ô, Barone, agora você já falou assim, instituições, a gente falou Abraman, falou de nome de empresas. Agora, qual que você acha que é a importância de uma instituição que eu gosto muito, inclusive recomendo sempre aos meus clientes, principalmente de TPM, a manutenção produtiva total, que é o papel do Senai no contexto da manutenção, na sua opinião? Bom, o Senai, ele... eu acho que ele tem conseguido cumprir o papel dele na formação dos nossos jovens. E eu até, às vezes, brinco quando eu estou numa pós-graduação, dizendo: amigo, tá faltando disciplina aí. Você não fez Senai, não? Né? Ou então eu digo, você não serviu as Forças Armadas? Não? Isso, é verdade. Outra pergunta também que eu fazia sempre seria, eu não tive essa oportunidade de fazer, né? Eu fui sensibilizado na época, uma formação de uma escola técnica, não é? Como é importante você ter aqueles 3 anos, tradicionalmente, do científico, para quem vai para a nossa área de manutenção. Se você é uma pessoa que tem uma formação numa escola técnica, eu acho que ela agrega bastante, não viu, Barone? Sem dúvida, sem dúvida. Eu não fiz Senai.
né? Eu não fiz Senai, mas também a minha característica já era meio atrapalhada. Você falou Sim. do científico, né? Bom, eu tomei uma bordoada quando eu apresentei no primeiro colegial, estava mudando de nome nesse científico colegial, eu apresentei a minha teoria sobre, eu chamei de teoria energético-corpuscular da luz. Sim. E meu professor de física leu, não me devolveu o trabalho, ainda está com ele, não tenho cópia, e já morreu, os filhos dele já devem ter jogado tudo fora. Mas eu fui fazer alguns experimentos quando eu montei uma ampola de raio-x. Ele me emprestou do laboratório um fluoroscópio para verificar a eficácia dela. Mas quando eu entreguei para ele o meu rascunho da teoria, ele virou para mim e disse assim: interessante, você ficou oscilando entre Newton e Maxwell. Eu olhei para a cara dele e falei: o que você está falando, né? Fala, tá aqui, ó. E pega e me entrega 6 volumes de física quântica, com um monte de rabecão de integral para lá e para cá. Eu olhava para aquilo, que diabo é isso, né? Não, você vai aprender quando estiver na faculdade. E o que eu faço com isso agora? Não, você apenas colocou conceitos, não fez nenhuma equação. Mas Sim. você vai precisar equacionar. Eu equacionei coisa nenhuma, sabe? Eu fiquei bravo pra caramba. Vai entregar um negócio desse pro moleque De 15 colegial? anos. 15 anos. De 15 anos, pô, 15, 16 anos, pô, não. Então, o Senai tem uma filosofia diferente. Ele tem aquela filosofia de, olha, aqui, ó, é assim que faz. Sim. E quando eu falei de disciplina, olha, você fez, agora você limpa o que você fez. Eu fico louco da vida, aliás, diga-se de passagem, fico louco da vida quando o nego vai apresentar um trabalho e fala assim: não, meu trabalho é deixar a sala de lubrificação limpa, deixar a oficina limpa e tal. Eu fico louco da vida. Mas, amigo, puta, mas se você pega um torno no Senai e entrega sujo, você não, de fica jeito de toda nenhum. hora para limpar. Não, de jeito nenhum. Não é tolerável. Caramba, que coisa, pô. E vem apresentar um trabalho que deixou a oficina limpa. Isso é obrigação, é a primeira coisa. Tem 3 coisas na formação do ser humano muito interessantes, né? É a questão do escoteiro, o aluno do Senai e o meio militar, não é? Sim. Porque ele forma essa base de disciplina, de respeito ao próximo, respeito às ordens, respeito à hierarquia, não é? Que a gente carrega para o resto da vida, não é, Baroni? Tanto a gente em relação a quem está... Ou então se você apanhou bastante, como eu apanhei do professor Dr. Baroni e da professora Ceci. Sim. Apanhei e apanhei pouco. Muito bem. Outra questão, a gente já fechou essa importância do Senai, para ele não se delongar muito, Baroni, que eu queria saber de você também, assim, você foi uma pessoa atuante na Abraman. Eu queria que você só fizesse um resumo. Falar da Abraman, eu acho que é chover no molhado, porque a gente já tem muita informação sobre a Abraman, de diversas fontes, mas eu queria que você fizesse um resumo. Quais foram as funções, assim, que você já desenvolveu na Abraman, além de cursos que você também ofereceu, claro, dentro da sua própria área de atuação. Bom, a minha participação na Abraman realmente foi muito louca, né? E também você sabe bem que o que pode dar um cara com a personalidade forte como eu tenho, junto com outras personalidades ainda mais fortes. Então, isso é uma característica. Tá? Para trabalhar para a Abraman, não pode ser frouxo. Sim. Vamos falar português claro. Sim. Frouxo não vai. Verdade. Muito bem. Eu participei da Abraman desde 84, sou um aí dos sócios fundadores, né? Cheguei ao conselho diretor, ao conselho diretivo, como era chamado. Entre 2001 e 2003,
eu fui responsável, né, na época a gente chamava de diretor regional, da Regional São Paulo, Mato Grosso. Preciso citar, nesse momento, um meu fiel escudeiro, e foi secretário Luiz Tadeu. Né? Nosso, né? Tadeu foi escudeiro de todos nós da Abraman, né? Escudeiro de todos nós, né? Pessoa fantástica, né? Pessoa íntegra, dúvida. Muito bacana. Sem dúvida. Completa. Bom, esta regional foi a regional que mais promoveu eventos e cursos naquela época, e vai voltar a ser. Nós montamos eventos regionais que chegaram a público de mais de 700 pessoas. O seminário de Paulista de Lubrificação, né, ele foi por 2 décadas, apesar do nome Paulista, ele teve abrangência internacional. Claro, isso é igual a Copinha Paulista. O pessoal chama Copinha Paulista essa de futebol, mas você tem todos os estados do Brasil na Copinha Paulista, que a molecada que joga, né? São todos estados. Então chama Copinha Paulista, mas vem jogadores ou times de todo o Brasil. Então a mesma coisa é esse seminário paulista de lubrificação, que ele repercutiu em todo o Brasil. E até internacionalmente. E até internacionalmente, né, Barão? Internacionalmente. Durante a minha gestão, e mais para frente também, eu criei e ficou no ar por mais de uma década a Biblioteca da Abraman, com centenas de exemplares disponíveis para consulta dos associados, inclusive com consulta online. Bom, eu disse que eu sou nerd, né? Sim. Pois bem, foi uma modernidade incrível para os anos 90. Sim. Consultas online, né? Sim. E com relação a cursos, eu cheguei, né? Eu achei aí uma foto do Geman, participei da criação dele, citamos aí o Zen, que foi meu aluno dos primeiros. Eu perdi a conta de quantos cursos nós oferecemos. No meu caso particular, perdi a conta de quantos eu fui instrutor, né? Ajudei a coordenar, além dos seminários regionais, congresso. Tem até uma curiosidade. A minha filha, acho que você estava naquele seminário da Bahia. Eu estava na Bahia. Na Bahia, então. Isso. A minha filha, número 4, recém-nascida, eu decidi ficar mais uns dias lá na Bahia, né? E peguei e chamei a mulher. Falei, mulher, venha. Opa. Ela foi com a filha no Levou a sua filha número 4, né? E ficou circulando para baixo, para cima, lá no seminário, no congresso e tal. E roubou o show. O congresso eu não lembro como é que foi, mas a minha filha deu show lá. Mas o congresso foi muito bacana, porque o congresso eu acho que tinha lá o Sérgio Nagal. Sim. Né, o próprio Allan Kardec, e o Luiz Carvalho, da Mercedes-Benz, estava lá também nesse evento. Não, foi fantástico. Nossa, internacional, mais uma vez. Tá? Foi incrível. Agora, Abraman, quando eu falei aqui no Lugar para Frouxo, deixa eu contar uma historinha, que eu não sei se é para atrair ou se é para afastar. Sim. Chegou um camarada uma vez e falou assim, escuta, quanto é que você ganha para ser diretor da Abraman? Eu falei, eu recebo um boleto. Paga para trabalhar. Um boleto da anuidade. O que é? Você trabalha de graça, ainda paga? Paga. Não, porque é o seguinte, assim não me interessa. Eu estava querendo me candidatar a diretor. Falei, assim não. Também não me interessa. Sim. Pode? Sim, sabe. Vada. Não me interessa. Aqui só tem maluco desinteressado. Né? Você falou isso. Você falou isso. Muito bem. Agora, você concluiu já a sua participação. Agora, com relação aos produtos da própria Abraman, Barone, a gente tem, evidentemente, vários produtos, mas se a gente tivesse que colocar numa ordem assim, daquele produto que mais agrega valor para a comunidade de manutenção, e, por conseguinte, para a própria atividade de gestão de ativos, né?
quais seriam os produtos que você elencaria assim, numa ordem de influência? Né? A gente tem diversos, desde congressos, feiras, os Sim. cursos oferecidos, tem o programa de qualificação, tem o documento nacional. Mas se a gente tivesse que dar uma ordem de prioridade... Eu diria o seguinte, o documento nacional, ele tem uma curiosidade. Cansei de ver empresa implorando para que o documento nacional fosse publicado, porque a partir do documento nacional faria a sua estratégia. Então, eu cansei de ver isso. É isso mesmo, não tenha dúvida. A conta. Tá não certo? tenha dúvida, Barão. Então, documento nacional, pá. A certificação, que a grande certificação, né, o PNQC, né, o Programa Nacional de Qualificação e Certificação, com a ajuda do Senai. Né? Ajuda do Senai. Você quer uma contribuição mais importante? É um exemplo para o mundo inteiro, não é, Barão? É difícil, mas pois não é que os filhos da mãe conseguem fazer mais? Agora tem esse tal aí de Certified Asset Management Assessor Certification. Enrolei a língua, né? Certo. Pô, 2015, né, por causa de uma publicação que acabou sendo aí publicada a estrutura para avaliar sistema de gestão de ativos, a ISO 55.000, né? Sim. Então a Abraham ainda pega e firma uma parceria com a Global Forum of Maintenance and Asset Management, com a Society for Maintenance and Reliability Professional nos Estados Unidos. Aí teve a França, com o apoio lá do Celso Azevedo, aí a Austrália. Celso Azevedo, bem lembrado, obrigado. Canadá entrou na jogada. Tá? Pô, agora, eu não sei, eu aprendi francês, mas será que eu consigo lembrar? É Institut Français d'Asset Management d'Infrastructure. Isso, mais ou menos isso aí mesmo. Mas saiu bem. Saiu, opa. É um instituto muito interessante porque ele leva esses conceitos da manutenção e de gestão de ativos para vários países de língua francesa, vários africanos, né? O próprio Canadá e alguns países que dividem aí a língua entre inglês e francês, né? E às vezes entre francês e alemão. Então ele tem essa penetração, tanto na África, na América do Norte e também na própria Europa. Sem dúvida. É fantástico. Muito bem. Outra questão, não é, sobre literaturas, nessa área de gestão de ativos e manutenção. Você lembra alguma literatura específica que você possa citar? Olha, quando me perguntam sobre literatura, normalmente a gente está pensando nos jovens. Sim. Falar em literatura para os jovens no momento atual me é mais difícil. E Sim. eu entendo que seja por conta da maneira como estão sendo direcionados, né? Veja só, nós, quando nos formamos, nós poderíamos sair com o manual do engenheiro Hudson embaixo do braço. Sim. Eu ainda tenho, tá ali na prateleira. Manual do engenheiro Hudson. Dessa grossura assim. É isso mesmo. Foi traduzido sei lá quantas mil vezes. Né? Lá Sim. Você vai encontrar, por exemplo, o atrito de polia de madeira em corda de cânhamo. Sim, sim. Tabelas de logaritmo, né? Você não precisa de calculadora. A gente saía com um treco daquele embaixo do braço e ia montar a máquina. Sim. Qualquer coisa. Você é engenheiro eletricista... Não, você trabalhou com o chamado Promentec? Lógico. Lógico. É da nossa época. Eu passei 2 anos e meio de projeto. O que eu usei aquele Promentec ali era um mão na roda, né? Para quem quisesse fazer projeto. Lógico. Agora, a minha formação original foi elétrica. Sim.
Ok. Elétrica de potência. Mas, Sim. diabo, eu fui apostileiro de resistência dos materiais para fazer cálculo de estrutura de torre. Se eu Sim. precisar fazer uma pequena barragem, eu vou lá e faço. Sim. Ou no cálculo ou na pá. Sim. Não tem problema, eu vou lá e faço, tá certo? Ok. Agora a carga horária está bem menor, né? Ô, caramba, você se lembra? 46, 47, 48 horas de aula semanal. Sim. Pô, meu, é barra. Sim. Eu tinha uma prova que começava no sábado, às 7h30 da manhã, e terminava, sabe quando? Quando a gente virava e falava assim, professor, pelo amor de Deus, recolhe a prova. Sim. Sistemas de potência, tá? Sim. Com simulação de estabilidade de sistema, interligação de rede, etc. Mas eu tenho eletrônica, mecânica, essas coisas todas. Ok, tudo bem. Hoje, o mercado está mais... Eu não sei qual seria o melhor termo, me ajuda, mas vamos dizer, não é afunilado, mas é pedindo maior especialização. Então, hoje nós vamos precisar... Nós estamos vendo isso na medicina também, né? O camarada... Também. Tá, eu fui consultar um ortopedista, a especialidade dele é joelho. Aí eu até brinquei com ele, né? 38 anos. Eu falei, o senhor é especialista no joelho direito ou no joelho esquerdo? Aí você jogou duro. Ele olhou para minha cara, né, e viu que eu não presto. Falou assim, joelho direito. Ah, que bom, então eu vou ficar aqui. Não, mas, olha, você está exagerando, mas eu fiz tratamento com o meu joelho, né, que eu corro, não, ainda hoje eu corro, estou com 60 anos, mas corro 10 quilômetros quando eu me proponho a correr, 1 a 2 vezes por semana, mas com 50 anos exatamente eu fiz a cirurgia do joelho. Então você tem um médico, um ortopedista e tem o Sérgio Mainini, doutor Sérgio Mainini, trabalha aqui na região do ABC, que ele só faz trabalho com joelho. É isso. Em compensação, tudo que ele falou em termos de diagnóstico, como ia acontecer o processo antes da cirurgia, durante e pós-cirurgia, a minha recuperação para voltar a ocorrer, ele acertou, Barone, igual que você faz lá com a ferrografia, né? 100% do diagnóstico. Pois é. Então, a sua pergunta, no final das contas, foi literatura. Bem, então, primeira coisa que a gente tem que ver é para que lado da manutenção você quer ir. Porque hoje a gente pode falar dessa forma. Né? Isso. Ah, você quer ser um caboclo esquisito igual a mim? Sim. Ok, então você quer conversar com máquina. Legal. Sim. Mas que idioma você quer falar? Sim. Você quer falar de análise? Você quer falar de vibração? Não tem conversa com você. Estude Mac Vibro lá da faculdade e vai atrás do professor da faculdade e fala assim, olha, eu quero ir mais longe. Eu quero um Meirovitch, né? É por aí. Não tem muito remédio. Por quê? O que nós vamos encontrar, no final das contas, acaba sendo bastante coisa dos manuais dos instrumentos. Olha só, eu falei para você que eu cheguei a fabricar analisador de vibrações usando um Z80 com 16 kilobytes de memória. Nele, eu fiz usando programação em Assembler, né? Quer dizer, linguagem de máquina, baixo nível. Sim, baixo nível. Eu fiz até a 17ª harmônica. Não dava para fazer mais. Sabe, por que você não foi mais longe? Porque não cabia. Só não cabia. Isso. Muito bem. Hoje, você compra um chip com isso lá dentro. Sim. Eu tinha que fazer, então, transformada de Fourier na unha. Sim. Né? Eu tinha que fazer envelope, essas coisas, na unha. Agora, você aperta um botão, ela faz para você. Sim. Então, você, óbvio, vai ter cursos aí de formação, até a Bend também patrocina, né? Pessoal lá de Itajubá, muito bom. Mas, no final das contas, se você não tem a base da escola,
você vai ser apertador de botão de instrumento. É isso que vai acontecer. Você não vai falar com a máquina. Né? Não vai falar com a máquina. Então, vai por aí. Entendi. Agora, para conhecimento geral, bom, nós temos aí a coleção Manutenção, que ainda tem alguns volumes espalhados por aí. Tem os seus livros. Da Qualimark Editora, né? Aquela coleção. Exatamente. Tem os seus livros, né? Você fala, 5S e tudo mais, essa parte da organização. Bom, espera um pouquinho, mas se eu for apertador de parafuso, eu preciso conhecer essa parte? Preciso. Para ter uma noção, para você se situar, senão você vira um robozinho lá no meio do caminho. Tá certo? Nós temos aí as próprias normas. As próprias normas. Existem normas que são uma porcaria, mas existem outras que elas são muito didáticas. Principalmente as normas alemãs. Principalmente as normas alemãs e japonesas, tá? As americanas, você pega uma STM, você precisa ser meio advogado para ler aquele treco, tal, tudo mais. Mas vamos pegar a própria ISO 55000, né? E mais uma coisa, se você vai trabalhar com as normas, prestigie a ABNT. Esse negócio de dizer, não, eu consigo cópia pirata, tal, faça favor. Para que cópia pirata? Que feio, não faça uma coisa. E outra coisa, né, Zé? Barone, a maioria das pessoas que precisam utilizar normas, pelo menos assim, no primeiro nível, a maioria trabalha para médias e grandes empresas, né? Então não precisa, né? E se você for ver, as normas não são caras. Não. Você prestigia tanto a instituição, que ela tem custos operacionais, mesmo que ela conte com apoio voluntário de pessoas fornecido pelas diversas empresas, mas ela tem seu custo operacional, né? É o caso da própria ABNT. É claro que se a gente tivesse no Brasil 5 a 10 grandes empresas que bancassem isso daí por um trabalho, eu não diria um trabalho patriota, mas é um trabalho de uma visão maior que as empresas deveriam ter, como algumas têm, eu não vou citar o nome para não gerar ciúme, e você vê o seguinte, olha, eu invisto nisso, porque lá atrás eu vou ter fornecedores meus que vão se utilizar disso e vão prestar serviço melhor para mim, que vai me obrigar a ter menos serviço de fiscalização e de supervisão sobre esses trabalhos, ou sobre os produtos que são as matérias-primas ou sobressalentes, que eu adquiro desses fornecedores que são menos, assim, menos potentes que eu economicamente, né? E aí você falou é absolutamente correto. E aí você teria essas grandes empresas, 10 empresas aqui no Brasil, 10 grandes empresas, bancando financeiramente a produção dessas normas para que a gente tivesse, assim como acontece em outros países desenvolvidos, normas fornecidas por institutos oficiais gratuitamente para a própria comunidade, da sociedade civil. Mas aqui no Brasil, infelizmente, a ABNT já tem um custo e não há um financiamento das empresas que banque esse custo para que ela possa não cobrar pela venda, pela comercialização dessas normas. E olha só, eu fui coordenador de grupos de trabalho da ABNT. Sim. Eu fui coordenador. Equipe que se juntou ali de várias empresas, fantásticos profissionais. Sim, muito obrigado por eu ter convivido com todos vocês, né? E chegamos, inclusive, no caso, por exemplo, de óleos isolantes, monitoramento de óleos isolantes. A norma é uma apostila. Ela é uma apostila. Ela ensina. Por quê? Não é falar, meça isso. Não. Por que você vai medir isto? Tá? Pô, foi dado de gosto por toda aquela equipe. Tá certo? Foi dado de gosto por toda aquela equipe. Essa norma, eu não fui coordenador dela, né? Eu apenas contribuí, mas outras, como por acaso aí no universo de partículas e tudo mais, procuramos fazer algo didático. Então, ajude,
Ajude essas Muito bem. instituições. Só tem um bem jeito, lembrado, senão Baroni. não vai ficar vira-lata, caramba. Muito Feio, bem. feio, feio. Baroni, para concluir esse nosso bate-papo, né, que eu não quero prender muito você aqui, a gente já está mais de 1 hora, como é que você vê a perspectiva, né, do movimento da manutenção a partir de agora? Nós temos, evidentemente, uma tecnologia que agrega para a gente o homem de manutenção, assim como na medicina. Hoje o médico consegue fazer um diagnóstico mais preciso do paciente, ser mais cirúrgico no bom sentido, né? Aí eu estou usando duplo sentido que a medicina possibilita, que é ser cirúrgico no tratamento em função de um diagnóstico possibilitado por alta tecnologia, tanto de equipamentos como de análises que são feitas a partir de exame de sangue e assim por diante. Com relação à manutenção, o que é que você projeta para os profissionais de manutenção, que você possa fazer recomendações aqui, tanto para os atuais profissionais de manutenção, como aqueles que venham adentrar a nossa comunidade ao longo do tempo? Quais são as perspectivas, principalmente aqui no Brasil, para o profissional de manutenção? Ok, então, em primeiro lugar, pare de dizer que é um médico de máquinas. Primeira Sim. coisa, recomendação para quem está na manutenção. Pare de dizer que você é um médico de máquinas. Okay. Os médicos é que são mantenedores de gente. Tá? Certo, certo. Ou seja, já deu para perceber que a primeira coisa é certo. Tenha orgulho da profissão. Ok? Primeira coisa. Agora, nós chegamos numa idade em que a gente tem um lado emocional muito forte, mas um olhar crítico que acaba ficando um pouco aguçado. Para cada dinossauro que você fizer essa pergunta, eu tenho certeza que eles darão enfoques diferentes. Normal. Então, né? normal, óbvio, Normal. óbvio. Sim. Muito bem. Então, eu pessoalmente vejo coisa boa, é lógico, vejo coisa muito ruim. O lado ruim é a pressa em arranjar uma formação acadêmica. Tá? Isto. Eu falei há alguns minutos ou horas, sei lá, você que está contando o tempo, sobre a formação do profissional, saber fazer aquela coisa toda, e também, logo em seguida, né, eu falei sobre leia as normas, leia, estude matérias que são fundamentais, como, citei Mac Vibro, né? Ok, mas sabe qual que é a parte chata da que eu estou vendo? É que o camarada está esquecendo conceitos fundamentais. Puxa vida! É complicado você estar num curso de formação ali já além da faculdade, né, uma pós-graduação, e ter que fazer recordação de coisa do colegial. Mas isso, infelizmente, está acontecendo muito, né, Baroni? Direto, Tanto filho, direto. E a gente está falando de uma coisa assim da nossa área, mas imagina quando você vai para coisas mais básicas, que é a língua portuguesa, não é? A gente sabe muito bem as deficiências que tem quem tem uma vocação técnica para que a gente domine a língua portuguesa, mesmo porque é uma língua complexa, mas a gente não pode cometer erros crassos, como hoje a garotada está cometendo, né? E quando eu falo garotada, eu estou falando garotada para nós, Barão. Não estou falando garotada aí, pessoal de 15, 16 anos. Estou falando garotada, pessoal de 40 anos aí, mais ou menos, cometendo erros crassos na própria língua portuguesa. E quando a gente vai para matemática, para conceitos básicos de física, não é? Então a gente vê uma deficiência muito grande que a gente tem que, muitas vezes, voltar lá atrás para ensinar fundamentos. Eu tive um caso de um camarada, foi um aluno. Ele pegou e me apresentou um trabalho que não tinha texto. Só tinha foto e tudo mais. Eu falei, escuta, você não vai dissertar a respeito disso? Ora, professor, mas imagens falam mais que 1000 palavras. Que é isso? Para analfabetos.
Claro, Essa foi minha resposta. Claro. Para analfabetos. Volta e refaz. Sim. Tá certo? Foto é uma coisa boa. Uma imagem é uma coisa interessante. Tiraram da engenharia geometria descritiva. Para mim, é como o meu pai dizia, tirar o latim e o grego do ensino fundamental, não sabe onde é que veio. Tá bom, não vamos ser tão exagerados, não quero que volte latim, eu estudei, não quero que volte grego, o grego eu não estudei, tá certo? Mas não precisa disso. Não precisa também voltar à geometria descritiva, tá aquele jeito e tal. Mas, caramba, o camarada vai fazer um treco que ele vai passar da cabeça dele, da imaginação para o papel. Aí você vai dizer, não, mas está para fazer por elementos finitos, CAD, canto. Ok, tudo bem, mas vamos desenvolver essa parte. Mas isto é apenas um pedacinho. Quando o camarada começa a esquecer conceitos básicos de física. Sim. E pior, eu não sei, você é mecânico, não é isso? Predominantemente mecânico. Você sabe o que a mecânica casada me fala quando eu tenho que explicar algo da química? Não, química eu não entendo nada. Pô, então por que você está perguntando? É lógico que você começa a se ferrar com alguma coisa que está degradando na tua máquina. Química básica, poxa vida. Bom, então... E aí nós vamos para uma outra coisa. O profissional fica com medo de tomar decisão. Isso é um outro problema. Medo de tomar decisão. Ele quer contratar alguém que tome a decisão por ele. Isto não vai para frente. Você quer subir na vida? Assuma. Vai lá e assuma. Isso é uma coisa que é necessário. No futuro... Deixa eu abrir só um parênteses aí. Eu me lembrei agora, quando eu trabalhava como programador de manutenção numa petroquímica lá em Camaçari, não é? E havia na verdade, toda caldeira normalmente tem 2 bombas de alimentação, não é? Uma sempre fica em stand-by, e uma bomba das caldeiras, por acaso, deu problema, não é? E a gente tinha a Seman, na época eu era engenheiro dessa petroquímica, nós tínhamos a Seman, que era a nossa prestadora de manutenção. E eu fui para a reunião na sexta-feira e o pessoal queria, eu era fornecedor, né, do cliente que era a operação, queria saber se o pessoal ia fazer o trabalho em final de semana. E eu disse, olha, por que fazer em final de semana se a outra bomba está operando? Aí o meu cliente direto disse assim, Haroldo, mas a gente só tem uma bomba lá operando, não tem? Eu disse, e qual é o problema? Não é? A bomba, segundo a mecânica, está em perfeita condição de funcionamento. Não tem nenhum sintoma que vai levar ela a falhar. Mas se falhar, você assume? Aí eu olhei para ele, eu dei 2 respostas, né, Barão? Eu disse assim, olha, quando você fala você assume, você fala financeiramente assume? Claro que não, cara. Eu vou trabalhar a minha vida inteira como engenheiro e jamais vou ter condições de pagar, não é, o chamado lucro cessante, ou como alguns gostam de chamar de receita cessante, de uma parada de uma caldeira, cara. Não é? Quando a gente fala parada de caldeira, por quanto tempo essa caldeira parou? Então, jamais. Agora, eu vou assumir com o meu pescoço, não é? Eu assumo com o meu pescoço. Mas essa questão de assumir pelo pescoço faz parte de todas as decisões que a todo momento eu tomo nessa empresa. Pô. Sim. A todo momento que eu tomo decisões maiores, menores, eu estou colocando o meu pescoço na guilhotina. É um colega meu que vai fazer um trabalho e, por acaso, tem um acidente, Deus o livre, fatal. Eu sei que eu sou o primeiro responsável por isso, porque eu sou o supervisor dele. Então, eu tenho que estar preparado para isso. Somente dentro desse parênteses que eu abri, Barone, tinha um tanque lá de nafta, que a gente foi fazer um serviço a quente, né? E quando eu fui supervisionar o trabalho, cheguei lá, o soldador estava lá no DIC, no talude, como a gente fala lá, né? E eu achando que o cara estava esperando um APT lá para liberar, e ele disse, olha, não, está tudo certinho aí. O pessoal da segurança já fez a inspeção, a operação já liberou o APT, e está tudo liberado para fazer o serviço a quente. Era para cortar de maçarico a chapa do fundo do tanque, né? Eu disse, o que é que precisa, então, para começar o trabalho? Ele disse, olha, eu sou pai de família, não vou cortar, não, cara. Eu soube que esse tanque trabalhava com nafta e eu não vou trocar, não, porque pode ser que nafta tenha penetrado aí, passado por alguma rachadura dessa chapa
e quando eu colocar fogo, essa porcaria vai explodir. Mas para isso foi feito todo o procedimento, né? De acordo com a norma, em que o pessoal da segurança já liberou. E você confia no pessoal da segurança? Eu disse, claro que eu confio. Eu disse, claro que eu confio. Aí disse, mas eu não confio nesse... Aí chamou aquele palavrão, né? Nesse P da segurança. Eu disse, não, cara, tem isso não. Vamos fazer o trabalho. Ele disse, olha, o senhor falou bem, vamos, porque eu só vou se o senhor for junto comigo. Tá certo. Ué, mas esse é o problema? Então vamos. Senhor, vamos. Aí ele disse, porque se morrer, vai todos os dois para o inferno junto. E aí fomos. Claro, se eu estou contando a história para você aqui, é que não teve problema nenhum, como não poderia ter, né? Então, eu estou dando 2 exemplos aí de você assumir dentro de uma margem de segurança relativamente alta, e a gente, profissional, tem que correr um outro risco calculado na vida da gente. Sim. Mas pode seguir, Barone, para a gente fazer a conclusão. Então, no final das contas, nós estamos enfrentando uma pandemia de prisão de ventre. Eu explico. Explique. Por inúmeras vezes eu já tive vontade de pegar do bolso. Eu cheguei a andar com remédio no bolso, não tive coragem de usar, mas era um laxante. Sim. Aí você pega aquele camarada que faz pose de gerente e aprendeu a dizer: eu não aceito isso. Mas qual o custo? Mas eu não aceito isso. E cara de prisão de ventre. Ele não sabe nem o que está falando. Ele está papagaiando a coisa. Sim. Né? Sim. Então, esse tipo de profissional, ele nem precisa de CREA. Qualquer gaiato de cara feia serve para o cargo. Nós não estamos falando desse tipo de gente. Nós estamos. Na hora que você me pergunta de história, você me pergunta da manutenção, de curso, certificação, literatura, profissionais que a gente possa se espelhar, você tem um objetivo que é colocar um profissional melhor no mercado. Eu tenho, você tem, o Zenho, o Verri, todos os nossos colegas do Ciagran, nós temos como objetivo formar pessoas melhores do que nós. Claro, claro. Não gasto vela com mal defunto. Sim. É um ditado antigo, vamos traduzir. E é válido. Eu não vou perder tempo com aquele camarada que não quer melhorar na vida. Sim. Né? Pois bem, Sim. então, o que é que nós estamos querendo? Nós estamos querendo que sejam melhores do que nós. Você falou bem, quando nós vemos alunos que são melhores do que nós. Eu vou citar só 2 nomes, já que tivemos a honra de termos vários fantásticos alunos. Eu vou citar só 2, então. Sim. Um deles já falamos, Zen. Milton Zen. Meu aluno em uma matéria. Sim. Um outro, Alexandre Baldi. Ele é da área de gases. Você conhece o Alexandre Baldi? Conheço, sim. Muito bem. Foi meu aluno também. Ele era aquele aluno que chegava no final da aula, já tinha acabado, o Bedel queria fechar a classe, queria fechar a escola, não estava tudo escuro. Sim. E ele estava lá. Tá certo? Sim. Aí você fala, pô, mas você não deu toda a matéria? Eu dei a matéria. Só que ele queria mais. Sim, como é que ele vai ser melhor que eu se ele não quiser mais do que eu sou capaz de dar? Sim. Simples assim. Então, se você vai lá e acha que o professor vai te dar tudo, bom, nós somos daquele tipo de professor que dá tudo que tem. Sim. É insuficiente. Sim. Olha só, nós temos, eu falei de lados bons, estou puxando atenção e tudo mais e tal, mas nós temos o lado bom. Nós temos o lado bom.
Nós estamos caminhando para conhecimentos que nós não tínhamos. A indústria 4.0 está trazendo isso. Os Sim. investimentos são pequenos ainda, mas eu tenho esperança. Bom, Sim. desde quando eu montei o meu primeiro sistema de transmissão de dados, eu fui 4.0, mas nos anos 80, usando sucata, tempos difíceis, Sim. tá? Eu transmitia dados através de modem, que você ouvia bom, birom, birom, birom. Sim. Sim. Muito bem. Já era transmissão de dados. Muito Sim. bem. Então, hoje, as coisas... Caramba, aqui, nesse brinquedo, cabe um monte de coisa, né? Então, seja melhor. Seja bem. melhor que eu. E dá para ser. Seja melhor do que você, Haroldo. Dá para ser. Sim. Melhor do que eu é fácil. Melhor que você é um pouco mais difícil, mas tudo bem. Barone, mas é interessante porque, veja essa nossa postura, né? A gente se reúne lá com o Milton Zen e outros abnegados aí, tentando fazer revisões de grades curriculares para que a instituição de ensino possa oferecer aos alunos de cursos de gestão de manutenção uma formação mais atualizada, já dentro aí da indústria 4.0. Então, você e alguns outros abnegados, a gente se desgasta voluntariamente, a gente não está buscando com esse trabalho diretamente uma remuneração. Claro que se a gente, por acaso, é convidado para dar aula sobre essa matéria, a gente é remunerado, mas não é isso que a gente conta para manter para pagar nossas despesas do dia a dia. É um trabalho secundário, até mesmo terciário. A gente não vai buscar, com esses cursos que a gente dá, o nosso orçamento primário, né? E a gente está aqui numa quinta-feira à noite, nós começamos essa gravação 8 e pouco, e estamos fazendo isso aí para tentar ter um registro dessa memória da manutenção no Brasil, para que isso aí possa servir de base para o futuro, né? A pessoa ou a sociedade que não conhece ou não reconhece sua história, fica muito difícil ela montar o seu futuro, porque ela fica sem base, sem referência. Então, tudo isso a gente faz na nossa faixa de idade, que a gente já passou dos 60 anos, tudo isso em prol de a gente sonhar com uma sociedade melhor, não é? Para nossos filhos, nossa descendência. E a gente gostaria, né, que a geração que nos sucede ao longo do tempo tivesse esse mesmo tipo, ou até melhor, como a gente sempre sonha, de postura, para que a gente possa construir realmente uma sociedade melhor e, na nossa limitação, dentro dessa expertise que nós dominamos. Então, eu queria concluir essa gravação desse histórico que a gente está fazendo, primeiro agradecendo a você pela sua disponibilidade para fazer essa gravação. Eu sei que você tem sua agenda muito limitada. Nós planejamos bastante para a gente chegar nesse dia de hoje com essa disponibilidade sua. Você que sempre diz sim, sempre que é convidado, evidentemente, para aquilo que você possa agregar. Foi isso que você fez quando eu te convidei para isso. Claro, além da nossa amizade, o desejo de você contribuir com a sua experiência, tanto para relatar a história como para as suas recomendações que você colocou aqui no ar. Então, eu queria, além de te agradecer, Barone, te parabenizar pelo homem que você é, pelo profissional fantástico. Eu, particularmente, a gente, em função das nossas atividades, a gente se vê aí muito fortuitamente, né? Mas a gente tem um respeito muito grande pelo outro. O nome seu, desde que eu conheci na década de 80, ele continuou, principalmente na década de 90, sempre mantive o seu nome junto da minha lista de bons profissionais de referência. Você sabe disso. E, para mim, eu sinto muito orgulho de fazer parte do seu ciclo de relacionamento pessoal e profissional. Desejo para você, na sua vida pessoal, que você possa utilizar, como você vem fazendo, da melhor maneira possível, com as suas viagens, com a sua família, seus netos. E na sua vida profissional, que você continue agregando com seu conhecimento adquirido ao longo dos anos, sua experiência, e transferindo esse conhecimento para o máximo de pessoas, através de literaturas, de palestras, de cursos, de eventos como lives, seminários. Agora que você está assumindo um papel junto com o Verri, na regional aqui, São Paulo, Mato Grosso. Verri também é outra figura batalhadora. Como você é um homem que gosta da verdade, ele tem essa característica.
conforme a gente fala lá no Nordeste, é um cabra macho, né? E por isso está dentro da manutenção todo esse tempo, com diversas atividades de responsabilidade como executivo da Petrobras. Então, eu queria, mais uma vez, Barone, te agradecer, te parabenizar e deixar você aí para fazer suas considerações finais, por favor. Bem, caríssimo, com relação a o que eu desejo para o meu nobre amigo Haroldo, eu vou dizer em latim: idem ibidem. Tá certo? Porque você falou muito bem. Umas coisinhas a mais, então. Você falou de... Eu também falei, nossa idade e tal. Bom, eu já estou com 65. Mas forever young. Muito bem. Meus pais se foram... Meu pai com 102, minha mãe com 100. Com 90 e poucos anos, eu cheguei na casa do meu pai e encontrei na mesinha da sala um livro de gramática alemã. Eu falei, pai, o senhor está estudando alemão? Ele olhou para mim assim, com aquela cara de... Pô, mas gramática alemã, pai? Se parar de estudar, o cérebro endurece. Então ele se manteve lúcido até o último ano. O último ano. Aí a vida cobrou o cheque. Sim. Mamãe, mesma coisa, no último ano, com 100 anos. Se eu tiver essa genética, é melhor você gostar de mim, porque eu pretendo estar aqui ainda por muito tempo. E um segredo. Uma bobagem por dia traz saúde e alegria. Opa, sim, sim. Tá certo. A gente faz essas coisas sérias, mas sempre sim. com um sorriso. Muito leve bem. Ou, como diz o gringo americano, né? Have fun. Divirta-se. Porque senão, não tem graça. Não dá. Vamos nessa. A minha despedida será como dizem os motociclistas, que virei motociclista de longo percurso, estradeiro. Bons ventos. Bons ventos, boas estradas. E esse sinalzinho aqui, que você vai ver motociclista fazendo quando passa um por outro, quer dizer, mantenha as duas rodas no chão. Tá? É isso que quer dizer. Às vezes o cara faz assim, mas o certo é assim, mantenha as duas rodas no chão. Certo. Bons ventos. Barone, mais uma vez, obrigado aí. Estamos agora terminando a gravação. 22 horas 11 minutos desse dia 24 de fevereiro de 2022. Saúde e paz. Um beijo no seu coração, Barone. Muito obrigado mais uma vez. Obrigadão. Sempre com Deus. Tchau, tchau. Amém. Igualmente.